Dosimetria da pena do trabalhador. Coisa estranha de ouvir, né, galera? Mas é isso mesmo. Quando você vai aplicar justa causa, você tem que pensar nisso, na dose da punição. Vamos chegando, meu povo. Jean, seja bem-vindo. Ana, Iris. E hoje nós vamos falar de um assunto que é um dos meus prediletos, se não o meu predileto, que é sobre justa causa. E eu já vou começar dizendo que hoje nós temos presente muito especial. Pensei agora, vocês sabem que eu estou viajando, estou aqui na casa de PH Lisboa e estou sem tempo. Então eu vou fazer o melhor possível e nada melhor do que a prática. Eu vou fornecer para vocês um modelo de uma justa causa que eu tenho aplicado e deixei para vocês escolherem lá no meu canal do Telegram o melhor possível. E ainda tem um bônus extra. Eu vou explicar depois por um áudio, por um vídeo, lá no Telegram, o contexto em que eu apliquei essa justa causa. Então, não dá para perder. E sem mais delongas, eu pensei bastante no que eu ia dizer para vocês hoje. Quando eu falo de justa causa, eu me empolgo horrores. E eu efetivamente pensei, falei, gente, dá para fazer uma semana de live inteira para falar de justa causa. Quem sabe, né? A gente faz uma semana da justa causa em breve por aqui. Mas eu preciso que vocês compartilhem esse conteúdo, porque vocês vão sair todos bugados daqui. Então, vocês vão precisar discutir esses parangolés que nós vamos falar aqui hoje. Advogado de reclamante entrando em live de justa causa. Olha que perigo, gente. Ele vai aprender como é que derruba. Um perigo isso. Bem-vindo, Gustavo. E eu preciso que vocês peguem esse aviãozinho e mandem para o círculo de amizade de vocês. Mandem para aquela galera que está querendo começar a advogar para empresas, que precisa saber um pouco mais sobre esse assunto e para a gente esquentar esse bate-papo aqui. Todo mundo pega papel, pega caneta, lembra daqueles casos cabeludos que vocês tiveram, me provoquem, taca-lhe pergunta, porque hoje eu tô on, vou responder tudo. E vamos que vamos. Gente, levanta a mão aí, quem já aplicou ou já derrubou alguma justa causa? Conta pra mim aí. Quem é que já aplicou e quais os casos? Porque eu vou deixar um tempinho extra aqui para vocês escolherem alguma justa causa que eu não tenha falado. Eu trouxe para vocês hoje as mais aplicadas, as que têm mais recorrência lá no escritório, ao longo desses 15 anos. E, obviamente, existem outras, tantas e tão mais complexas quanto, mas o dia a dia, o que vocês vão encontrar no cotidiano das empresas é basicamente isso aqui. Jaqueline, bem-vinda. Mas, gente, antes da gente falar em tipos específicos de justa causa, nós temos alguns detalhes importantes que a gente precisa lembrar aí quando a gente trata desse assunto. Por que uma justa causa é tão difícil de ser mantida? Por que a gente tem tanta dificuldade? Eu abri uma caixinha ontem e foi muito recorrente. Eu fiz uma enquete e a maior dificuldade é justamente o receio de cair, o medo de não ser mantida na justiça caso reivindicada pelo trabalhador. E é um receio de verdade justo, é um motivo genuíno, porque existe realmente um grande índice de justas causas que são aplicadas de forma equivocada e que acabam caindo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: se vocês utilizarem essas técnicas que eu vou ensinar para vocês aqui, o risco dessa justa causa cair cai cerca de 90%. Daí por diante é só e tão somente o ser humano que está do outro lado da mesa. Então, tô vendo coraçõezinhos aqui, mas quero muito mais coração. Aperta o coração, segura para chamar mais gente para essa live, para mostrar para o Instagram que ela é relevante e que mais gente precisa chegar por aqui. Que hoje tá, cheio. Hoje estamos numa segunda-feira de terça, pós-feriado. E, gente,
Um dos primeiros motivos, um dos principais, a gente tem alguns requisitos objetivos para a aplicação de uma justa causa e que você deve ter em mente quando você for aplicar, independente do motivo. Você tem os requisitos objetivos que estão lá previstos bonitinho na lei, outros na jurisprudência. Primeira coisa é o artigo 482, que prevê, tem um rol lá e se tem aquela discussão. Aplica-se só o que está ali, você pode construir outras justas causas? E a resposta é simples e objetiva, apesar de ter tido uma discussão grande sobre isso há um tempo atrás. Esse rol, gente, é taxativo. Só que nós temos alguns tipos de justa causa que são muito abertos e que você consegue encaixar praticamente tudo, especialmente se você trouxer previsões específicas no contrato de trabalho. Então, sim, esse rol é taxativo. Você precisa enquadrar a sua justa causa, tipificar ela, literalmente como a gente faz lá no direito criminal. Você precisa encaixar ela aí nesse artigo 482, em alguma dessas alíneas. Então, outra questão bastante importante é a gravidade dessa conduta. Por que eu falo de gravidade? Você não precisa ter um ato somente isolado para que você tenha a caracterização daquele problema, que você tenha a caracterização daquela conduta. Você pode ter uma sequência de atos que você vai punindo para chegar àquele resultado final. Ou você pode ter um ato que isoladamente seja suficiente para levar ao fim daquele contrato de trabalho, para você justificar o fim daquela relação. Por quê? Porque a quebra do contrato de trabalho por justa causa, ele é nada mais, nada menos do que a impossibilidade daquele contrato continuar por uma conduta que tenha sido realizada pelo trabalhador. Alguma coisa que ele tenha feito ou que tenha se sucedido de tal forma que leve aquele trabalhador a não mais, ao empregador não mais conseguir manter aquele vínculo. Então, precisa ser grave o suficiente para isso. E hoje se discute muito, assim como no direito penal, aquela coisa do princípio da bagatela. Aquela coisa de, olha, é suficiente para caracterizar isso, por exemplo, como eu trouxe até uma jurisprudência esses tempos nos stories, falando sobre um trabalhador que teve a justa causa revertida porque ele comeu pão de queijos no ambiente de trabalho dele, é uma padaria, e ele comeu pão de queijo e foi demitido por justa causa. E com toda razão, a justa causa foi revertida. Pois é, já pode contar a chuva de casos, né? Então, é justamente isso, você não pode aplicar por toda e qualquer coisa. Ele cometeu um ilícito, nesse caso que a gente está falando? Cometeu. Mas foi grave o suficiente para quebrar o vínculo de confiança que o empregador depositou nele? Não. Penso eu que não. E pensa muita gente junto comigo. Hoje, a jurisprudência dominante no TST vem justamente nesse sentido, de não manter justas causas que sejam aplicadas por coisas pequenas, por coisas ínfimas. Da mesma forma que nós sabemos que com uma falta considerada uma desídia, mas ela isoladamente não leva a isso. E aí eu vou destrinchar um pouco mais isso para vocês. Então, nós já temos aí a tipicidade, que a gente encontra lá no artigo 482, que é taxativo, a gravidade da conduta, ela tem que ser grave suficiente. E aí a gente vai para outro exemplo. Eu acabei de dizer que falta não é suficiente para gerar uma justa causa. Mas pensa comigo, se o cara falta no trabalho um dia que era fundamental, que ele sabia que o trabalho dele era fundamental para aquela empresa, por exemplo, para a entrega de um projeto, e isso acaba gerando um grave prejuízo para esse empregador. Vocês concordam comigo que o contexto avaliado é diferente de uma falta comum que ele simplesmente não foi trabalhar sem uma justificativa? Vocês concordam com isso? Oi, Ariana. Então, num caso desse tipo, e eu digo porque eu já apliquei uma justa causa justamente numa situação dessa, em que houve um trabalhador perdeu, não compareceu ao trabalho no dia da entrega de envelopes de uma licitação, em que vocês devem saber aquele tipo de licitação que você tem que entregar
os envelopes. E ele era o único trabalhador daquela empresa. E ele faltou sem justificativa e a empresa perdeu a oportunidade de participar daquele certame. Como eu tinha toda a documentação, como eu tinha todos as justificativas, eu tinha todo o material que comprovava aquilo ali, trocas de e-mails, tudo, essa justa causa foi aplicada por tão somente uma única falta. Foi a primeira, ele já tinha faltado outras vezes, mas esse empregador não quis punir. Então, perceba a singularidade da aplicação dessa justa causa. Ela não foi motivada tão somente pela desídia em si, pela falta em si. Ela levou em consideração toda uma circunstância que levou esse empregador a ter um prejuízo grande em razão dessa má conduta do empregado. E isso foi suficiente para extinguir o vínculo de emprego. Esse trabalhador chegou a entrar na justiça e aí, o que aconteceu? O próprio juiz, na ação, chegou para ele e disse, falou, olha, antecipou sentença, né? A gente fala que é antecipação de sentença em mesa, mas é verdade, colabora muitas vezes. Falou, olha, de verdade a empresa está toda organizada aqui. A empresa devia um pouquinho de hora extra, a gente fez um acordo, pagou esse pouquinho de hora extra e encerrou o assunto. Mas ele chegou a judicializar. E nesse meu caso já houve indício de que isso seria mantido. Mas tem jurisprudência mais ou menos com casos parecidos desses que eu estou contando no TST. E aí a gente vai para outra situação. O nexo causal e a conduta. Tem que haver uma relação entre a conduta e a punição efetivamente feita. Se houvesse uma outra pessoa faltado nesse exemplo que eu dei agora, mesmo que tivesse tido essa gravidade, apesar de serem faltas ali no mesmo dia, na mesma circunstância, o fato de um trabalhador ser fundamental e ter esse nível de compromisso e a ciência desse compromisso não faria com que o outro também tivesse que ser demitido, se fosse um caso de duas pessoas terem faltado imotivadamente no trabalho naquele dia. Entendem a diferença? E aí vem a proporcionalidade. Você precisa, como um dos critérios objetivos da aplicação de uma justa causa, aplicar penas de modo proporcional. Você precisa levar em consideração justamente a gravidade da situação com os fatos ocorridos e precisa pesar essa consequência de uma forma justa, de uma forma equilibrada. É como no exemplo anterior que eu dei do pão de queijo. Não é motivo proporcional, não é motivo grave o suficiente para fazer isso. E aí, em relação à proporcionalidade, a gente tem uma discussão muito grande que até a nossa desembargadora Débora Machado, aqui do TRT da 5ª Região, ela traz um posicionamento contrário ao que eu vou falar. Quando você fala de proporcionalidade, quem faz essa dosimetria dessa punição é a empresa. Isso faz parte do direito potestativo da empresa, ou seja, do poder que o empregador tem de realizar a punição, de regular o seu ambiente de trabalho. E aí se discute se o judiciário poderia ou não fazer essa regulação, já que o judiciário pode entender que a medida foi desproporcional. Será que ele pode também dizer que ela é desproporcional e dar uma nova roupagem a ela, ou aumentar a pena, ou diminuir a pena? Então, essa é uma discussão que a doutrina tem e que a nossa desembargadora daqui da 5ª Região, em um julgado, ela colocou que se o judiciário pode o mais, ele deveria poder o menos também. Obviamente, isso é uma posição minoritária, mas que encontra aí alguns julgados, inclusive julgados da ministra, da desembargadora Débora Machado, aqui da 5ª Região. Pessoalmente, não concordo, porque isso faz e deve fazer parte do direito da empresa de realizar a punição aos empregados. OAB Santana, Sociedade de Advogados presentes, sejam bem-vindos. E aí, um dos pontos, obviamente, esse ponto da proporcionalidade é um dos pontos que mais gera a queda das punições dessas aplicações de justa causa. Mas eu acho que um dos pontos principais é o critério da aplicação imediata dessa punição.
A punição, gente, ela tem que ser imediata, mas não no sentido de que, olha, aconteceu hoje, você tem que realizar a aplicação hoje. Muito se confunde em relação a isso. Esse quesito da aplicação imediata da pena, ela tem que ser de acordo com o conhecimento do empresário acerca do problema. Eu vou dar um exemplo aqui. Recentemente eu tenho um contrato com uma empresa, uma rede de lojas de instrumentos musicais, que houve uma descoberta de que um trabalhador estava desviando valores, estava pegando empréstimo no caixa e devolvendo posteriormente, uma pessoa que tinha um cargo de confiança. E a dona descobriu isso cerca de uns 6 meses antes de me contratar. E na ingenuidade dela, ela achou que ela guardaria isso como um trunfo para que ela pudesse usar depois. Só que ela teve acesso ao sistema e ela logou no sistema. E ela percebeu isso antes. E aí ela me contratou e aí veio com esse trunfo, veio, olha, eu tenho uma justa causa para a gente aplicar. Eu falei, legal, me explica, me conta o que foi que aconteceu. E por mais que ela não tivesse confrontado o trabalhador, haviam formas de se descobrir, de se demonstrar que aquela ciência foi bem anterior àquele fato. Então, eu orientei que não fosse aplicada a justa causa. Por quê? Porque justamente ela teve ciência muito tempo antes da aplicação. É diferente de um caso de uma trabalhadora, por exemplo, num caixa de supermercado, em que se descobriu que ela estava efetuando cancelamento de compras e ela passava as compras, a pessoa pagava o valor pelas compras ali efetuadas no supermercado e ela conseguiu a senha do gerente, e do fiscal de loja e cancelava essa compra. E ela passou muito tempo fazendo isso. E aí não se via a diferença de caixa porque esse supermercado não é organizado. Eles não tinham um controle rigoroso do caixa do supermercado. Mas de verdade se sabia que ela estava fazendo isso. Se descobriu num vacilo através das câmeras. Se viu a compra cancelada e ela levando e o cliente levando as compras. Eu falei, como é que essa compra está cancelada? Acabou de passar cerca de R$400 em compra e a compra logo em seguida foi cancelada. E aí maldou. E aí se percebeu que ela estava levando. E depois, consultando todos os cancelamentos feitos e puxando nas câmeras, se percebeu que ela estava levando essa grana tinha muito tempo. Então, o critério de aplicação da imediaticidade dessa punição foi justamente o tempo da descoberta. Depois, pelo sistema, nós conseguimos puxar até todos não, né? A gente acredita até que tinha mais tempo. Essa era uma funcionária que tinha mais de 5 anos de casa e tinham muitos cancelamentos no caixa dela e ninguém até aí desconfiava. Mas a gente percebia que tinha um grande número de cancelamento. Então, a probabilidade disso ter acontecido por muitas e muitas mais vezes era efetivamente muito grande. Mas esse sistema ele só guardava a filmagem dos últimos 60 dias. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos o levantamento, nós fizemos a apuração de todas essas ocasiões, pelos horários dos cancelamentos no sistema, e aí a gente apurou. Então, nós fizemos a planilha com tudo que ela tinha cancelado e que se percebeu pelas filmagens que de verdade os clientes haviam levado as compras, eram compras sempre em dinheiro, e aí o dono do supermercado optou, obviamente, até para não gerar precedente, de aplicar essa justa causa. Depois até nós fizemos todo o procedimento criminal nesse caso específico, eu vou falar mais sobre isso, e ela terminou absolutamente sem nada e ainda combinando de realizar esses pagamentos. Devolveu parte desses valores. E aí eu vou falar um pouco sobre isso também. Então, percebem esse critério, o critério da aplicação imediata, que ele não se confunde com a data do fato, e sim com a data do conhecimento do fato. Então, nesse caso, nós levamos cerca de 5 dias para aplicar essa justa causa. E lembrando que a lei não fala qual é o período máximo, mínimo, para que você aplique essa punição. Isso está em aberto. Isso é uma construção jurisprudencial.
Eu, particularmente, uso um critério de no máximo 7 dias. E no máximo 7 dias da ciência inequívoca do fato. Por que eu digo ciência inequívoca do fato? Porque quando você desconfia que um funcionário fez alguma coisa de errado, como por exemplo esse caso que eu dei da moça que estava desviando, estava cancelando as compras, você leva um tempo para você fazer a apuração desse caso. E às vezes você não tem certeza. Eu já apurei situações, já apurei casos em que se desconfiou que o funcionário estivesse cometendo algum ilícito e ele de verdade não estava. E aí se foi apurado. Então, você efetivamente só pode aplicar depois que você tem certeza inequívoca de que aquele funcionário efetivamente fez aquilo. E aí a importância de você documentar as etapas dessas descobertas. Se você está apurando um sistema, você precisa documentar, você precisa tirar os extratos e de forma que isso fique lá registrado que você está tirando naquele dia daquele sistema. Isso serve como prova até desse período. E isso é muito importante para que depois não venha advogada boa, tipo a Joana que acabou de entrar aqui, e derrube essa justa causa. É isso que faz de verdade ela cair. Porque se você faz como aquela outra cliente minha que guarda o trunfo na manga, descobriu e guardou o trunfo na manga, a chance disso cair é altíssima, mesmo que fique comprovado o fato. Então, atenção com relação a isso. Uma estratégia que hoje eu utilizo e isso veio com a pandemia é quando a gente precisa fazer esse tipo de inquérito, entrevistar outros funcionários, entrevistar pessoas, fazer esse tipo de acareação, digamos assim, quando você até conversa com o trabalhador, até para dar oportunidade dele falar. Eu estou fazendo isso através do Zoom e gravo essas conversas e isso tem sido bastante interessante. Então, vocês estão anotando aí, né? A tipicidade, a gravidade da falta e muitas vezes a consequência dela que tem que ser apurada, a proporcionalidade dela, a aplicação imediata e outra coisa muito importante. Se você decide que aquele ato ele vai ser punido com uma advertência, você depois não pode se arrepender e aplicar uma justa causa. Se você decide que você vai aplicar uma justa causa, você não corre no meio do caminho depois e desaplica a justa causa. Você não volta atrás. É a vedação do bis in idem. Vale aqui também. Se você aplica uma medida e depois você descobre decorrências daquela medida, você já puniu. E se você já puniu, você não pode fazer novamente uma punição pelo mesmo motivo. Entendem? E aí a gente vai um pouquinho mais longe. Eu vou entrar num detalhezinho aqui. Quem aqui já ouviu falar de aplicação de justa causa no curso do aviso prévio? Você já fez uma ação. Você já optou pela demissão daquele funcionário. E aí, acontece alguma coisa no meio do caminho. Quem nunca? Acontece muito isso com a gente. Eu recebo muito essa pergunta. E aí tem uma pegadinha em justa causa, em conversão de aviso prévio, em demissão por justa causa, em conversão de uma demissão imotivada para uma demissão motivada. Todas as alíneas lá do artigo 482, todas elas se aplicam, menos uma, a do abandono de emprego. Se aquele trabalhador deixa de comparecer ao trabalho, não aparece mais, ele foi demitido. O aviso prévio serve para justamente que ele busque um outro emprego. Então, em caso de abandono de emprego, você não converte para uma justa causa. Boa noite, Jordão. Você mantém a punição normal. Mas se, por exemplo, aquele trabalhador já está descontente porque ele vai ser demitido e ele começa a não produzir. Vocês sabem que a punição, um dos motivos de desídia é a queda dolosa da produtividade, o cara que faz cera. Sim, o cara que faz cera, ele pode ser demitido sim por justa causa. Vou dar um exemplo disso. Aliás, antes de eu dar esse exemplo,
num caso desse, se você consegue comprovar que esse funcionário está fazendo deliberadamente isso, que ele está deixando de produzir para sacanear, falando em bom português, o empregador, você pode sim converter essa justa causa, converter essa demissão imotivada em demissão por justa causa no curso do aviso prévio. E aí, eu vou dar um exemplo desse tipo de justa causa, de aplicação de justa causa, um exemplo que me é peculiar. Uma empresa que eu advogo, que faz ajustes de roupa e que nós percebemos, nós controlamos a produtividade essa cera, né, Estela? Nós controlamos a produtividade dos funcionários. Todos os funcionários, todos os dias, eles têm a produtividade deles anotada. Todo serviço que eles fazem, eles metrificam. Então, isso gera uma média. Tinha uma funcionária que estava, como se diz aqui na Bahia, mangueando para sair. Aquela boa e velha cera, perda de produtividade, para gerar a demissão que ela não queria pedir para não perder os direitos dela. E aí, o que a gente fez? Começou a punir. Começou com uma advertência e nesse caso, como foi uma situação muito subjetiva, nós fomos literalmente construindo juntos essa punição. E aí eu apliquei primeiro uma advertência, orientei que fosse conversado, se conversou com a trabalhadora e aí aplicamos uma suspensão. E aí chamou sério ela e falou, olha, se você continuar desse jeito, você vai conseguir o que você quer. Você vai embora, mas você vai pela porta dos fundos. E aí, ela mudou de posicionamento. Totalmente. Se ela não tivesse mudado de posicionamento, gente, estaria tranquila e calmamente feita uma justa causa. E lhe digo que segura. Exatamente, Joana. O diferencial disso aqui é justamente prova material. Tinha documentação dessa produtividade. Você só consegue fazer esse tipo de punição, aliás, gente, 99% das justas causas você não tem condição de baseá-las em critérios subjetivos ou provas testemunhais. A gente não vai aplicar uma justa causa confiando que o coleguinha de trabalho no dia não vai ter um piriri e vai para a Justiça do Trabalho ajudar a empresa a manter essa justa causa. Por favor, não façam isso, porque é altamente provável que essa justa causa caia. Até porque o trabalhador não necessariamente entra com essa ação rápido, ele pode levar 2 anos para entrar, a ação leva mais anos para ser julgada, para chegar à audiência de instrução, a depender da sua localidade, e aí você provavelmente tem um bom e velho jabuti na mão. Então não façam isso. E tudo vocês têm condição de transformar em documentos. Basta que vocês orientem os clientes de vocês a terem paciência e construir essa justa causa quando necessário. Se você está percebendo que o trabalhador está fazendo cera, que ele está literalmente mangueando, como a gente fala aqui na Bahia, aqui no Nordeste, no serviço, você tem condição de mapear isso e documentar. Se ainda não faz, aí é que entra a consultoria preventiva para começar a fazer. Eu vou dar outro exemplo. Eu advogo para uma rede de padarias que não controlava a produtividade. E eles tinham muito isso. Padeiro é uma profissão complicada, é uma profissão difícil de achar, porque é uma mão de obra muito especializada e os caras tiram onda. Quando acham um que paga um pouquinho mais, eles saem mesmo e problema no empregador. E aí fazem de tudo para serem mandados embora. Então, eu peguei essa empresa e eles tinham uma recorrência, eu faço uma análise completa da empresa, até do histórico de demissões dele, do porquê, enfim, é um dos motivos, o turnover de uma empresa, que é essa rotatividade de funcionários, é um motivo que vocês podem desenvolver bastante o trabalho de vocês, porque provavelmente, mesmo quando não há um processo judicial, você consegue metrificar problemas existentes naquela empresa pela alta rotatividade de funcionários. E aí a gente percebeu que tinha uma alta rotatividade de padeiros. O que a gente fez?
Por que esses padeiros saem? Por que tu demite esses padeiros, já que tu precisa tanto deles? Falou, porque cai demais de produtividade. Falei, por que tu não demite por justa causa? Ele falou, pode? Eu falei, claro que pode. E aí o que a gente implantou? Controle de produtividade de padeiro. Quantos pães esse padeiro produz por dia? Tanto. A média é tanto. Começa a controlar isso. Estabelece com o teu cliente justamente esses formulários. Isso são documentos que, se não existem, você consegue adaptar na empresa. Às vezes o teu cliente não tem uma gestão organizada até dos processos internos dele. Obviamente eu não consigo fazer isso, mas eu indico consultores especializados na área para poder fazer isso. Outro exemplo bom, eu tenho uma rainha do povo do ramo de beleza lá no meu escritório, que é a doutora Alana, que ela implantou um controle de produtividade das manicures, que é outro pessoal que dá uma encerada boa. E aí ela consegue fazer essa avaliação, entendeu? E consegue justamente aplicar esse tipo de punição, até para justificar, mesmo que seja salão parceiro, justificar a quebra daquele contrato por culpa da parceira. Isso é muito importante. Então percebam como o trabalho de vocês como consultor pode ajudar e muito até na produtividade da empresa e especialmente na grana. Se o empregado produz mais, o empresário economiza dinheiro, precisa de muito menos. Pedreiro também, Paulo. Pedreiro é exatamente o mesmo exemplo. Eu tenho também construtora lá na empresa, lá no escritório, em que eles trabalham, como é que chama? Isso, da construção civil. Alguém me ajuda aí com o termo? Não é por empreitada, mas não é empreitada não. Tem outro terminho que eles usam. Então, o cara constrói, aí você faz... É a mesma coisa que a gente usa em condomínio para quando vai fazer a apuração da obra, saber quanto é que você tem que pagar naquele mês. No meio da live eu vou lembrar. E você consegue, se o pedreiro começa a produzir menos, começa a baixar a produtividade, você tem condição de fazer isso. Mas você só consegue fazer isso, mas tem outro termo, gente, não é só empreitada não. É quantidade de metros que ele produz ali no dia. Tem um termo, depois eu lembro. Mando no Telegram. E você consegue metrificar isso. Então, você consegue punir e aplicar justa causa. Pegaram a dica? Mas a gente está falando aqui, essa é uma das justas causas que eu mais gosto de fazer. Porque de verdade é a que mais ajuda o empregador. Porque um dos motivos maiores de demissão é justamente a falta de produtividade. Quando o cara cai muito de produtividade. E aí tem outras coisas que são envolvidas. Isso aí que você, como consultor, não pode ser leviano o suficiente para dizer que o empregador também não pode ter algum problema, alguma culpa naquilo ali. Um funcionário desmotivado, ele cai de produtividade, tem uma série de outras coisas que não necessariamente seja vontade de sair. Então, você precisa também apurar isso. E como é que se apura isso? Não é perguntando. O cliente não vai te dizer a verdade. Vou contar um segredo para vocês. O cliente está sempre mentindo. Ele fala o que ele quer que você faça. Você precisa ter aptidão para descobrir de verdade o que está acontecendo na empresa. Exatamente. Assédio, isso pode ser fruto de um assédio. E você precisa investigar de verdade se isso não está acontecendo nessa empresa. Qual é o motivo daqueles funcionários ou daquele funcionário ter caído a produtividade? E muitas vezes investir em treinamento. A Michelle, que acabou de entrar aí agora, é a pessoa para isso aí. A rainha do RH. E muitas vezes, se você investe em treinamento, se você tem aquele papo aberto, especialmente nas pequenas empresas, e você não descobre qual é o problema, provavelmente é cera mesmo. A Joana fez um comentário aqui interessante, ó. É impressionante como pequenas e microempresas são condenadas na justiça por ausência de conhecimento acerca de coisas simples. Joana, você falou tudo. É exatamente isso. 99% das empresas com que eu trabalho, elas são condenadas, elas pedem na justiça por coisas que elas não sabem fazer,
coisas que elas ignoram que seja obrigação delas. E eu vou dizer mais, a maior parte dessas empresas demite porque não sabe controlar a produtividade, porque não sabe gerenciar esse tipo de situação. E aí é que nós, consultores trabalhistas, entramos justamente, muitas vezes, para indicar um profissional até de outra área e identificar esse problema. A gente, na prática, consegue ver isso e consegue ajudar muito. E aí, se você consegue amarrar tudo isso e percebe que é cera do funcionário, constrói uma justa causa, gente. Ah, Jana, você quer ferrar com o funcionário? Não. Nem ferrar com o funcionário e também não deixar que ele ferre com a empresa. Porque uma justa causa, vocês sabem a diferença, né? Do valor de uma justa causa para uma demissão normal. Uma demissão normal, você paga 13º proporcional, aviso prévio, férias proporcionais, se tiver férias já adquiridas, as férias integrais, 40% do FGTS, paga tudo isso. Uma demissão por justa causa, você paga só o saldo do salário e se tiver férias vencidas. Então também não é justo que aquele trabalhador que está sacaneando, ele seja, né, beneficiado com uma com uma rescisão completa. Então, o que acontece? Você vai ajudar, sim, fazer justiça naquele momento, porque muitas vezes aquele empregador, ele suporta aquele empregado porque ele não tem condição de pagar aquela rescisão. Acredite, nas empresas pequenas, muitas vezes, o empregador não tem dinheiro mesmo, não está preparado para pagar aquela demissão. Então, a gente precisa ter o bom senso de saber quando o empresário precisa da justiça e quando o empregado precisa. Porque eu também não colaboro com empregadores que querem ferrar com o funcionário. Também não estamos aqui para isso. Acreditem, eu sou muito procurada por gente, olha, eu tenho um funcionário problema aqui. Eu falei, tá, ok, vamos avaliar. E aí eu vou avaliando a situação junto com o empresário e não vejo nada. E olho pra cara dele tranquila, calma e lindamente e digo, queridão, manda o cara embora. Você não gosta dele, você não vai com as fuças dele. Se você não vai com as fuças dele, paga e manda ele embora. Mas se ele não fez nada, aí eu já fiz empregador assinar termo de responsabilidade. Você quer mandar embora por justa causa, eu não aconselho. Fiz isso esses dias. Uma empresária tinha um problema pessoal com a empregada e chegou pra mim e falou, a empregada cometeu uma falha. Cometeu. Mas eu, sinceramente, desconfio que essa moça já vinha sendo assediada, pelas conversas. Aí ela passou uns áudios que ela trocou. Aí eu já fiz assim, né? Eu falei, criatura, tu passou um áudio desse pra tua empregada no WhatsApp. Se eu pego um negócio desse, se pego uma Joana da vida, pega um trem desse, mas ganha um dinheiro lerdo. É assédio. E aí segurei a mão. Segurei bem a mão. E aí ela insistiu. Essa funcionária cometeu realmente um erro grave. Uma farmacêutica, ela tecnicamente aplicou fez um negócio bem errado, bem ruim. Mas não era motivo suficiente para demitir por justa causa direto. E eu disse para ela, não vou demitir por justa causa. Tenho uma reputação a zelar, minhas justas causas não caem, então eu não aplico. Ela, mas eu quero aplicar. Eu falei, olha, eu não recomendo, porque a chance, ela vai colocar na justiça, porque era uma empregada com nível de instrução alto, e já havia sinalizado que se isso acontecesse, ela ia colocar na justiça, e eu disse, olha, eu não aplico. Ela, eu quero aplicar. Aí eu peguei e mandei um termo de responsabilidade para ela. Aí ela correu e não aplicou. Entendem? É responsabilidade nossa. A gente não faz o que o cliente quer, a gente faz o que a gente precisa. Se mesmo assim o cliente quiser fazer, se proteja, porque depois ele vai colocar a culpa em você se você tiver aquecido a vontade dele. Então, recua e volta porque sobra pra gente. Acredite, eu aprendi isso, não foi pelo amor não, foi pela dor, foi por aplicar uma justa causa que o cliente falou com todas as letras, eu quero aplicar. Ele aplicou, eu disse que não aplicasse, caiu. Quando caiu, ele quis me culpar. E eu disse, queridão, disse pra você pra não aplicar, você aplicou porque você quis. Então agora o problema é seu. Agora eu faço um termo de responsabilidade, se ele quiser aplicar, ele aplica só. Mas aí, vamos cá, que eu tenho muita coisa pra falar pra vocês aqui ainda. Mas antes de eu continuar esse bate-papo gostoso,
eu quero falar um negócio para vocês. Amanhã, 19h30, eu vou fazer um anúncio no feed muito especial. Além, vocês que chegaram agora, lá no meu canal do Telegram, tudo isso que a gente está conversando aqui, ou seja, muitos desses casos que a gente está conversando aqui, eu vou fornecer para vocês, só para quem está no Telegram, um modelo de um comunicado desse de justa causa. E, gente, meus comunicados são altamente personalizados. O que eu ia falar agora, que eu já estou antecipando, é que o pulo do gato de você fazer uma aplicação de justa causa dessa aqui, bem feita para ela não cair, é a personalização e a riqueza de detalhes que você vai colocar nela. Das mais simples. Por isso que todo tipo de justa causa, se você procurar na jurisprudência, cai. E cai mesmo. Porque o povo pega o modelo pronto da internet e aplica. Acredite, eu já vi advogado fazendo isso. Pegando modelão pronto, Aline, desídia. Ok, caiu na justiça. O que é desídia? O que é que foi desídia nesse caso? Improbidade. O que é que foi improbidade nesse caso? O juiz também não sabe. Você vai se lembrar lá? Não vai. Então você precisa detalhar. Então eu vou deixar para vocês escolherem qual é a justa causa que vocês querem o modelo. Coloquei uma enquete lá no Telegram. E amanhã, 11 horas, a resposta vencedora, eu vou entregar o modelo para vocês e vou explicar o contexto, porque vocês já entenderam que só faz sentido com o contexto. Eu vou explicar o contexto dessa justa causa e vou dar um modelo para vocês, dar um motivo para vocês, para ajudar vocês a raciocinarem justamente como é que você aplica isso na prática. E aí, gente, essa construção, vocês pegaram a ideia aí que eu falei? Construir uma justa causa. Método Jana, viu? Método Jana, e esse método não falha, nunca falhou. Graças a meu bom Deus, amei. Eu tenho 2 no TST, só 2 no TST. E eu tenho certeza, bato uma aposta com vocês que ela não cai, que as 2 não caem. E 2 de grávida, viu? E só subiram por causa disso. Qual é o segredo? Qual é o meu segredo? Além de eu ser altamente conservadora na aplicação das punições, eu faço de forma totalmente personalizada. Vocês precisam fazer de forma personalizada. Vocês não podem, se vocês trabalham com equipe, vocês precisam treinar a equipe de vocês. Treinar, raciocinar, aplicação de justa causa. Eu não uso modelo justa causa, punições anteriores aplicadas por outros colegas. Se eu for usar, eu primeiro avalio justamente o teor das punições anteriores. Então, quando eu falo em construção de aplicação de justa causa, eu falo justamente em você abrir um arquivozinho no seu escritório para aquele trabalhador. Trabalhador faltou o primeiro dia, você vai aplicar uma punição. O que é que você tem que levar em consideração? Qual foi o fato ocorrido? O que é que eu vou aplicar? Vou aplicar uma advertência? Vou aplicar uma suspensão? Aplico uma justa causa direto? Optei por aplicar uma advertência. Você abre um arquivo dele, ficha corrida. E você vai, depois disso, dizendo ao empregador, conforme os fatos forem acontecendo, o que é que você vai aplicar em seguida, se ele vier a reincidir na falta. Então, querem exemplo prático? Querem exemplo do cotidiano? Vamos lá. Não importa só isso. Vocês têm que levar em conta alguns detalhezinhos subjetivos a mais também. Vamos lá. Você tem uma falta aqui hoje, dia 3, né? Dia 3/11. Aí aquele trabalhador falta imotivadamente, novamente no dia 15. Pois é. Faltou novamente no dia 15. Dei uma punição hoje, dia 3. Ele falta novamente no dia 15. Eu vou aplicar uma próxima punição. Qual é a próxima punição que eu vou aplicar? Aplico uma suspensão. Vocês sabem que a suspensão, pelo 474 da CLT, ela pode chegar a 30 dias. Mas essa medida é grave o suficiente, essa ação é grave o suficiente para tu dar 30 dias de punição, de suspensão de desconto no salário desse trabalhador? Não, né, gente? Pouquinho demais. Voltamos lá para a proporcionalidade. Então, o que eu faço?
aplico uma suspensão pequenininha. E aí eu vou construindo. Aí digamos que esse funcionário se conserta. Lá em agosto do ano que vem, ele falta de novo. O que é que eu vou fazer? Eu vou reiniciar o ciclo de punições. Eu não vou aplicar novamente, engatar naquela ali e continuar as punições. Por quê? Porque as punições que eu apliquei naquele período específico, elas surtiram o efeito que eu precisava que elas surtissem. Ele consertou a atitude dele, ele recobrou a fidúcia dele no contrato de trabalho, ele voltou a cumprir o contrato de trabalho. Então eu não vou punir de novo. Chegou a rainha dos centros de beleza. E aí eu não vou continuar aplicando punições para ele, continuando naquele fluxo de punições. Mas digamos que nesse exemplo que eu estou dando, quando chega em dezembro, ele falta novamente. Eu vou aplicar novamente uma suspensão, só que uma suspensão mais grave. Entendem? Você vai aumentando a pena. Ah, quantas eu preciso dar? A jurisprudência não traz um número, não existe um parâmetro específico. Então, eu recomendo fortemente que vocês usem o bom senso. Vocês precisam usar o bom senso em aplicar essas punições. Eu tenho uns parâmetros que eu uso no escritório de acordo com o tipo de conduta realizada. Para condutas reiteradas como essa que eu estou falando de falta, eu tenho um parâmetro específico. Se fosse, por exemplo, uma coisa que eu aplico bastante, erro de procedimento em supermercado, caixa, falta dinheiro no caixa, eu vou punir. Vou punindo de forma reiterada. Só que é o tipo de punição que traz uma consequência financeira muito maior, muito mais grave para o empregador. Então eu aplico muito menos punição do que eu aplicaria por falta. Vocês entendem? Porque a gravidade da situação é maior, apesar de também não justificar eu aplicar uma justa causa direta. Outra situação é desentendimento entre funcionários. Se o funcionário xinga o outro, isso incide lá em alíneas do 482. Só que se ele bate, se ele usa de violência física, apesar de ser uma ofensa, é um fato mais grave. Então, eu já aplico um tipo de medida mais grave. Então, vocês precisam ter em mente isso e fazer essa construção. E parar quando precisa parar. Como é que eu digo parar quando precisa parar? Vocês precisam, além de aplicar, levar em consideração o que vocês já têm de histórico na empresa. Vocês já ouviram falar, Chico entrou agora, vocês já ouviram falar que pau que dá em Chico dá em Francisco? Pois é, ditado popular, mas é um ditado popular sábio e adotado pela jurisprudência. Por quê? Princípio da igualdade. Se você aplica uma conduta para um trabalhador e outro trabalhador na mesma empresa, ele comete a mesma infração, você tem que adotar o mesmo procedimento. Então, por que eu digo você tem que parar quando você tiver que parar? Se você teve um tipo de atitude com um determinado funcionário, mesmo, entendo eu, mesmo que seja em uma outra época, e isso eu digo porque eu já derrubei uma justa causa assim, de um call center, vou falar um pouquinho já dela. Você não pode mudar de opinião e começar a aplicar uma outra coisa depois. Vou contar o caso do call center que vai ilustrar melhor o que eu estou querendo dizer. Um trabalhador, ele tirava a pausa do colega. Era um procedimento comum no call center, um tirar a pausa do outro. E aí, um desses trabalhadores foi punido por justa causa numa situação dessa. E o supervisor tirava a pausa, o colega de trabalho de igual hierarquia tirava a pausa, um tirava a pausa do outro, era comum. Voltava, como eles eram punidos se eles passassem do horário de descanso, se eles tirassem o intervalo de digitação, se eles passassem daquele horário, se eles demorassem de tirar a pausa, eles eram punidos, automaticamente eles tiravam a pausa um do outro e era comum, ninguém era punido. De repente, mudou o gestor da empresa, mudou o supervisor específico da empresa. E aí ele decidiu começar a punir, só que ninguém era punido antes. O que eu fiz? Consegui demonstrar através de testemunhas, porque quem sabe aplicar justa causa, a gente sabe derrubar. E eu sei derrubar.
conseguir demonstrar em juízo que aquela conduta dentro daquela empresa, em todos os demais contratos de trabalho, ela não era motivo suficiente para quebra do vínculo. Então, para aquele trabalhador específico também não deveria ser. E aí a demissão por justa causa foi revertida e eu ainda consegui um dano moral. Percebem? Então, pau que dá em Chico, dá em Francisco. E você precisa dizer com todas as letras, pode falar desse jeito, que é exatamente assim que acontece. E aí, já estou me perdendo nos meus pontos. Tem coisas importantes que eu não posso deixar de falar. Falei de desídia, de falta, reiterar. Abandono de emprego, não podia deixar de falar dessa. Gente, abandono de emprego, por incrível que pareça, por mais bobo que seja, que pareça ser, tem muita pegadinha no lance. Por quê? Porque caracterizar abandono de emprego tem muita pegadinha que já caiu. Vocês se lembram que até Laura, minha LGPD predileta, Conexão Bahia-Sergipe na área. Vocês se lembram que até bem pouco tempo atrás, bem pouco tempo não, né? Tem um pouquinho mais de tempo, mas digamos, uns 10 anos atrás ainda se aplicava muito publicação em jornal de funcionário que abandonou o emprego. Vocês lembram? Pois é, faz mais isso não. O TST já disse que isso pode inclusive gerar dano moral para o empregador, para o empregado. Se você publica em diário, em jornal de grande circulação que ele desapareceu. Não concordo, mas esse não é o procedimento. O que você precisa fazer para caracterizar um abandono de emprego? Você tem que notificar o trabalhador. Você tem que, de verdade, tentar notificar, fazer com que ele tenha ciência inequívoca de que ele está sendo convocado de volta para o emprego. Como é que você faz isso? Gente, o bom e velho Telegrama. Telegrama continua existindo e você continua tendo que usá-lo. Ainda é o único meio que a gente consegue seguro. E não serve um telegrama puro e simples. Eu vejo muito advogado tentando usar carta registrada. Por que carta registrada não funciona? Porque carta registrada você não consegue provar o teor daquela punição, daquela convocação. E você precisa ter a prova de que você não mandou uma receita de bolo. Você precisa ter a prova de que você está convocando ele para voltar e, inclusive, colocando um prazo para ele voltar. Então, você precisa colocar lá que você está convocando aquele trabalhador para que ele apresente justificativa ou que ele retorne ao posto de trabalho dele em X tempo. E aí, se ele não retornar, se ele quer dar inerte, você aplica essa justa causa. E aí vem a segunda pegadinha do abandono de emprego. Prazo para pagamento da rescisão por justa causa. 10 dias. Mas 10 dias contados de quando? Gente, contados da aplicação da justa causa. E a aplicação dessa justa causa, ela é caracterizada não lá no último dia que ele faltou, e sim lá no 30º dia em que você aplicou a justa causa, em que você decretou as faltas. E aí tem mais uma pegadinha. Quando é que você não precisa esperar os 30 dias para aplicar a justa causa? Vocês sabem que também justa causa por abandono de emprego, esse prazo de 30 dias ele não está na CLT. É uma construção também. Tem uma súmula que fala sobre isso, se não me engano, súmula 4 do TST. Mando para vocês depois, sou péssima de número, mas tem uma súmula. Então, quando é que vocês não precisam esperar? Não envia, Michele, com 15 dias. Dando prazo, se não aparecer, envia o outro com 30 dias. Se você enviar só o de 15, provavelmente você vai ter problema. Se você depois tem que enviar outro. Mas, Michele, nesse caso, você envia um com 15 dias, nesse exemplo que você deu. Ou você fica tentando, a gente fica tentando falar com as criaturinhas de Deus pelo WhatsApp, né? E aí, vai que a criatura responde. Eu tive uma situação dessa, e que foi parar no judiciário, e que, graças a Deus, deu tudo certo pra gente, né? A gente chamou pelo WhatsApp e ele começou não respondendo que ele não ia mais trabalhar ou que tinha alguma justificativa. Quando deu mais ou menos uns 12 dias, ele finalmente respondeu.
mas ele não respondeu para o dono da empresa. Ele respondeu para o colega de trabalho. O colega de trabalho, mas um colega gerente. Um colega que tinha poder de mando. Ele respondeu para o gerente, falou, eu não vou voltar. Aí ele perguntou por quê, a gente está sentindo sua falta, nananã, aquele negócio todo. Ele falou, não vou voltar, já estou em outro emprego, não vou voltar. Aquela ciência inequívoca de que ele estava sendo convocado de volta e o fato dele ter informado ao empregador que foi por vontade própria que ele se ausentou e que ele não iria retornar, já foi suficiente para a caracterização. Então, o que eu fiz? Por cautela, como o celular, apesar de ser uma empresa pequena, não era do dono da empresa, e sim do funcionário dele, nós pegamos o telefone celular, levamos a um tabelionato e lavramos uma ata notarial, justamente para resguardar. Guardei, que eu já sabia que ia dar ruim aquilo ali, e fiquei na minha. Tempos depois, e aplicamos a justa causa, tempos depois ele entra na justiça. Quando ele entrou na justiça, atravessei tudo. E aí, ó, tudo certo. Não caiu, mantida, por quê? Porque a gente se documentou e tinha todas as provas, tinha ciência inequívoca do trabalhador, da convocação e a devolutiva dele de que ele não pretendia voltar, que ele não queria voltar. Então, quando existe posição contrária, viu, gente, que eu tô falando sobre isso. Recentemente, naquela entrevista que eu dei pra Metrópole, não, aí você envia nos 30 dias, Michele, mas o que é que eu tô falando? Nesse caso, se você, por exemplo, manda uma comunicação nos 15 e ele responde para você, por exemplo, pelo WhatsApp, ó, não vou voltar, não quero voltar, não tenho motivo, só não quero, não vou, acabou. Vontade dele, ele tá abandonando o emprego, ele não pediu demissão, ele tá abandonando. O abandono fica caracterizado, entende? Mas se ele não responder nada, se ele não fizer nada, com 30 dias você manda de volta. E aí, gente, eu vou contar um caso para vocês sobre abandono que me chamou a atenção. Não deu problema, mas eu percebi que poderia ter dado. Quando você está nessa empreitada para caracterizar o abandono de emprego e você já coloca outro trabalhador no lugar, eu tive uma instrução processual em que o juiz apertou e apertou muito em relação a isso. Eu nunca tinha visto isso. Se esse trabalhador havia sido substituído, era um repositor de um supermercado e foi demitido por justa causa. Fizemos a comunicação com 30 dias, tudo direitinho, tudo certinho. Ele não voltou. E foi apertado muito na instrução processual se já tinha sido contratado uma outra pessoa, porque a tese da parte autora, a tese do reclamante, foi justamente de que ele havia sido demitido, porque normalmente é uma tese padrão de reclamação trabalhista nessas situações, que ele havia sido demitido e pedindo a indenização pelas parcelas rescisórias. Só que ele não tinha sido demitido, ele abandonou. E aí a instrução processual veio justamente no sentido de verificar se tinha havido a substituição daquele trabalhador. Então, quando vocês estiverem fazendo essa configuração do abandono de emprego, tentem orientar o cliente de vocês a não substituir imediatamente esse trabalhador, antes desse procedimento estar concluído, porque em tese até o 30º dia ele pode voltar, e já aconteceu em empresas que eu advogo do trabalhador voltar. Teve um trabalhador que foi notificado, foi para o interior, ele estava com um problema de família sério, e aí com 27, com quase 30 dias, a gente já tinha mandado o primeiro telegrama, porque um pouquinho antes dos 30 eu mando o telegrama, que aí quando inteira os 30, a porrada já está feita. E ele voltou. Imagine, antes de configurar, aí a gente aplicou a punição, a gente aplicou uma suspensão longa por esse período que ele abandonou o emprego, mas não tinha ninguém no lugar dele, e foi a sorte. Entendem? Como efetivamente ele poderia ter voltado e o empregador apresentaria uma conduta diferente para essa situação, e isso fez diferença. E nesse caso, dessa instrução que eu estou me referindo, se ele tivesse, eu senti que na instrução processual, se ele tivesse contratado uma outra pessoa para o lugar desse repositor, provavelmente a gente perderia essa ação.
porque a prova do fim do vínculo, do motivo do vínculo é da empresa. Abandono é isso. Já falamos do abandono no curso do aviso prévio. E aí a gente vem para outro motivo, que é um grande motivo de falta de cuidado na aplicação da justa causa, que é uma justa causa, sinceramente, para mim, das mais tranquilas que tem de você aplicar, que é o atestado médico falso. Gente, se vocês quiserem saber mais alguma específica que eu não esteja trazendo aqui, porque eu trouxe as mais aplicadas, acreditem, o terceiro motivo que eu mais aplico justa causa é justamente esse aqui, atestado médico falso. Pois é. E como é que você se documenta disso? Vou falar o pulo do gato. Vai na clínica, gente. O empregador tem o direito de pedir o prontuário médico dele. O médico do trabalho tem o direito de pedir. Se você não tiver, obviamente, um médico do trabalho na empresa, você pode e deve pedir a comprovação de que aquele trabalhador esteve na unidade médica e que aquele atestado médico corresponde àquela quantidade de dias. O CID não é mais necessário, mas a quantidade de dias, o trecho escrito também, esqueci como é que se fala isso. Você tem que colocar um número e tem que colocar por extenso. Você tem que colocar por extenso os dias. Isso continua sendo obrigatório. E quando o trabalhador traz o atestado médico com algum tipo de falha desse tipo, se você não tem certeza, você pode pedir que ele substitua o atestado médico, porque a unidade médica também é obrigada a fazer isso. Mas aí vamos lá na situação que você tem certeza que aquela porcaria é falsa. Acontece demais. A gente bate o olho e assim, lá no escritório a gente pede que os clientes mandem pra gente, porque a gente já tem um olho mais treinado para isso, pra gente ver o atestado médico para ver se tem cara de falso ou não tem cara de falso. Quando a gente olha e vê que tem cara de falso, a gente orienta a empresa o que ele tem que fazer. E aí eu vou ensinar para vocês como é que vocês orientam. Pega papel e caneta e anota que essa aqui. Vai na unidade médica. E a unidade médica reluta e reluta muito. Você vai ter que ter pé firme para poder conseguir isso. E pede que seja feita uma declaração escrita pelo médico, de que aquele atestado médico não corresponde à realidade. E isso é motivo suficiente para você aplicar a justa causa. Pois é, Fabiana, acontece muito. Michele dizendo, trabalhei em uma empresa que só aceitava atestado se tivesse homologado pela clínica que tínhamos convênio. E você pode realmente, não é todo atestado, tem uma gradação. Eu, sinceramente, não uso isso. Bateu o atestado médico, aceita. Porque, de verdade, o judiciário pensa um pouquinho diferente. E pode ser considerado, inclusive, como assédio isso. Então, o que eu digo? O que você pode fazer, Michele, melhor é pegar aquele trabalhador e encaminhar ele ao médico do trabalho, para que o médico do trabalho refaça a orientação. Isso pode ser feito. Mas deixar de aceitar, eu não faço isso não. Fabiana diz que tem conseguido as declarações por e-mail. Fantástico, Fabiana, você é de onde? Aqui na Bahia o pessoal não dá não, viu? Não dá de jeito nenhum. A gente aqui tem que cortar um dobrado, quebrar um pau. Em São Paulo também, eu tive 2 clínicas em São Paulo que forneceram por e-mail, mas é uma raridade. Normalmente a gente tem que quebrar um cacetinho aqui. E funciona, porque ele é obrigado a fazer e se ele não fizer, você pode, inclusive, recorrer ao conselho dele, porque é uma obrigação legal. Ele tem que ter responsabilidade pelo documento que ele emite. E aí, gente, quando você chega na unidade médica e aquele médico nunca esteve lá, como é que faz? Pois é. Nesse caso, quando acontece isso, e já aconteceu muito mais do que uma vez aqui no escritório, você tem que pedir ao diretor da unidade médica que ateste que aquele médico não trabalha ou que naquela data não estava trabalhando na empresa, lá na clínica médica. Baiana, né? Mas trabalha em São Paulo. Então, é por isso, querida. São Paulo o pessoal até ajuda mais. Aqui é um pouquinho complicado. O pessoal não dá, não. E se você não conseguir isso da unidade médica, eu também já intimei, já determinei que o juiz, aí eu fiz todo um procedimento, já pedi que o juiz determinasse a oitiva, convidasse
o diretor da unidade médica lá. E aí eu vou contar um caso complicado para vocês. Por que a gente mudou essa orientação recentemente no escritório? Tive uma situação que também foi parar no judiciário, que a clínica era uma dentista e a clínica era uma dentista que não era fixa na unidade. E aí a dentista não estava lá e não iria comparecer tão cedo para emitir aquele atestado, a correção daquele atestado. E pelo tempo de aplicação, como a gente já sabia que era falso, a gente pediu à unidade que fizesse isso. O diretor da unidade fez a declaração carimbada, assinada, direitinho, de que aquele atestado médico era falso. Quando o reclamante entra com a ação, o reclamante traz um diacho da notificação do atestado médico e de uma declaração da dentista dizendo que o atestado era sim verdadeiro. Então eu tinha uma declaração falsa na mão e tinha uma declaração verdadeira na mão. Tinha uma da unidade e outra da própria dentista. E obviamente ficou valendo a da dentista. Em primeira instância, nós perdemos. Em primeira instância. Mas na segunda instância, pela boa-fé, o juiz deu... Como chama? O juiz acatou a declaração dela, já que a médica propriamente dito não foi a juízo validar aquele atestado. E a empresa tomou todas as cautelas, fez tudo direitinho. Então, é um cuidado que vocês precisam ter de uma forma bastante rigorosa. E o último caso que eu queria trazer para vocês, porque já já eu embarco de volta para Salvador, é sobre improbidade. Uma pergunta muito recorrente que me chega na caixinha. Muito recorrente. E, obviamente, uma pergunta muito recorrente que me chega no escritório. Em caso de improbidade, especialmente o atestado médico falso, gente, é improbidade. Muita coisa caracterizada como improbidade, mas a improbidade que eu estou me referindo é o bom e velho furto, apropriação indébita, o funcionário, como naquele caso do supermercado, em que eu mencionei que a moça cancelava as compras, ficava com o dinheiro e o cliente levava as compras. Num caso desse, você precisa ou não de um boletim de ocorrência, você precisa ou não fazer toda a parte criminal dessa situação. Não, gente, você não precisa fazer boletim de ocorrência, por dois motivos específicos. Primeiro deles, que boletim de ocorrência é você contando uma história na delegacia. Você prescinde de toda uma dilação probatória para atestar que aquele fato é verdadeiro. Então, aquilo ali é lavra unilateral do empregador. Não vai valer como prova. Ah, vale como indício de prova? Vale como um indício de prova, vale como um início de prova. Ninguém em sã consciência vai a uma delegacia acusar uma pessoa de um crime, até porque estaria cometendo um outro crime. Mas não é motivo suficientemente... Não é motivo suficiente, não é uma prova única que vai te levar a conseguir comprovar aquele fato. É extremamente contraindicado que você aplique uma justa causa simplesmente com base no boletim de ocorrência. Cai muito fácil. Você vai precisar depois de prova oral, de algum outro tipo de prova, que eu também não gosto de me apoiar em prova oral para um ilícito desse porte, porque a probabilidade desse trabalhador entrar e ainda pedir uma indenização por dano moral é muito alta. É muito alto. E a chance de você perder, se você acusar de uma forma equivocada, é muito grande. Já tive uma situação em que, em primeira instância, não fui eu que fiz essa aplicação dessa justa causa, mas em primeira instância a empresa perdeu, a empresa ganhou, a justa causa foi aplicada. No tribunal, e existia pedido nos autos, e o reclamante recorreu. O tribunal reformou, derrubou a justa causa e ainda condenou a empresa em dano moral. Por quê? Porque não havia prova do ilícito. Apesar de também não haver prova de que o ilícito não tenha acontecido. Não tinha prova de que tinha acontecido, mas também não tinha prova que não. Pense, injusto, completamente injusto.
que derrubasse simplesmente a justa causa, mas também não havia prova suficiente de que houve lesão à honra subjetiva do trabalhador. A simples acusação não necessariamente vai levar a isso, porque poderia ser verdadeira apenas não tendo sido provada a contento. E aí o que eu indico para vocês? Jana, você consegue se apoiar pura e simplesmente numa filmagem, num caso desse? Né, Fabiana? Boa parte do seu tempo foi em Salvador. Você consegue se apoiar simplesmente numa filmagem do caso desse? Às vezes não. Mais um caso de supermercado, que vocês sabem que eu advogo muito para supermercado, em 90%. Tive uma situação em que pegamos uma trabalhadora pegando o dinheiro do caixa e colocando, você percebia que ela estava colocando em algum lugar que não era dela, né? Tirando do caixa e colocando para cá. Só que não havia filmagem também dela saindo, não havia prova do percurso, de que ela saiu com aquele dinheiro, de que ela ficou com aquele dinheiro para si. Então, eu precisava da sangria do caixa, eu precisava do fechamento do caixa para provar que aquele dinheiro saiu dali e não voltou. E o empresário não tinha essa prova. Então, eu optei por orientá-lo a não aplicar essa justa causa, porque eu julguei que seria frágil. Se você consegue ter o percurso do dinheiro, você consegue aplicar uma justa causa segura. Se você não consegue ter a ciência inequívoca, demorou, mas chegou, né, Carol? Já estava sentindo sua falta. Se você não consegue ter de forma inequívoca que aquela justa causa o quê? Perdão. Vivander entrando, me desconcentrei. Bem-vindo, querido. Se você não consegue, de verdade, provar que aquele dinheiro saiu dali e que foi para o bolso dela, que não basta só ter saído, tem que provar que ela ficou com o dinheiro, você não tem como manter uma justa causa dessa. Aí vou em outra situação. Em uma outra situação, nós percebemos que um açougueiro estava saindo com carnes. Isso já havia sido visto, mas não tinha sido pego pelas câmeras o trajeto inequívoco. Registramos, guardamos. Em uma outra situação, ou seja, uma conduta que foi reiterada, apesar de não ter sido punida porque estava sendo investigada, verificamos pela filmagem do açougue que ele estava pegando e colocando as carnes dentro do balde de lixo, como se fosse carnes boas, como se fosse para jogar fora. E aí ele levava o balde de lixo até o fundo da loja, e no fundo da loja depois ele ia na saída, pegava a carne e levava embora para casa. E aí faltava esse finalzinho, esse justamente ele pegou e levou embora para casa, porque até aí ele poderia simplesmente estar jogando carne boa fora. De repente o cara é doido. O que nós fizemos? Filmamos, colocamos uma câmera estratégica que não tinha, e aí verificamos se aquilo ali estava acontecendo. E estava. Ele pegava a carne, colocava dentro da sacola dele e levava para casa. E aí aplicamos a justa causa. Percebem que não basta somente uma conduta que pareça estranha, você precisa provar que um fato dessa natureza e dessa gravidade ocorreu. E nesses casos todos, nós não fizemos boletim de ocorrência. Mas nós tínhamos aí, eu orientei o cliente a fazer o registro do que ele tinha de estoque para provar que, olha, isso não foi vendido, não foi jogado fora. Se o seu cliente não faz a apuração do descarte, você não tem segurança para aplicar uma justa causa dessa. Você precisa de uma série de coisas, e aí é que entra o papel do consultor, justamente em ajudar o cliente até mesmo a construir toda essa apuração. Não é obrigatório fazer o boletim de ocorrência, Carol, não precisa. Você chegou agora, eu já tinha falado disso. Os juízos são independentes. O criminal pode até absolver, mas se você tiver prova suficiente no trabalhista, ele pode sim ser condenado e essa justa causa ser mantida. De igual forma, ele pode ser condenado no criminal, isso já aconteceu comigo, já fizemos uma demissão normal, porque sinceramente eu julguei que não havia prova suficiente para condenar, mas fizemos um boletim de ocorrência. E aí, gente,
Dica de ouro, viu? Dica de ouro. Anotem que essa vale R$1,5 milhão. Você não vai dizer para a criatura falar o nome de ninguém na delegacia. Você não vai acusar ninguém, olha, fulano fez isso. Olha, aconteceu isso. Quem tem que investigar é delegado. Então, denunciamos a ocorrência do crime. Provamos que o crime aconteceu. Não provamos autoria nenhuma. Na investigação, como não havia, sinceramente, prova naquele momento suficiente para condenar o empregado, ou seja, o primeiro juiz de uma ação é o advogado. Analisando toda a prova, eu olhei e falei, olha, não dá para aplicar isso aqui de forma inequívoca, apesar de saber que foi essa pessoa. Então, não aplicamos a justa causa, fizemos a demissão normal. O policial, o delegado, abriu um inquérito e foi investigar. Lá na frente se provou que ela, de verdade, tinha roubado. Ela passou pelo inquérito, hoje em dia está sofrendo processo criminal, vai ser condenada, mas a justa causa não foi aplicada por, naquele momento, não poder ser aplicada com segurança. A Fabiana está dizendo que teve um caso semana passada que a colaboradora que pesava produtos com códigos diferentes e, além disso, não colocava o produto por completo na balança. Além da diferença de preço, tinha diferença de peso. Exatamente, Fabiana. Me conta aí o que foi que você fez para poder, ou se você não fez ainda, você agora pega essas dicas e você ensina para o teu cliente como é que você vai fazer para ele se documentar sobre isso aí. Por isso a importância da gente trabalhar com multidisciplinariedade, porque se você não tiver uma noção exata de como é que funciona a empresa do teu cliente, como é que funciona a dinâmica daquela empresa, a dinâmica gerencial daquela empresa, dificilmente você consegue dar subsídios suficientes até para entender qual seria a prova concreta para a aplicação daquela justa causa. Vou dar um último exemplo, porque eu tenho que ir embora. Em uma situação, eu advogo para um distribuidor de carnes, eles fazem, quando eles abastecem o carro para fazer as entregas nas empresas, eles abastecem os carros e os carros ficam com aquela quantidade específica de carne. Só que como é que eles abastecem? Eles pegam, são caixas fechadas de carne, e aí eles vão e entregam essas carnes no cliente. O cliente, quando recebe aquela carne, o que ele tem que fazer? Ele recebe e ele coloca na balança. Percebam a quantidade de fatos que, por saber, por atuar nesse segmento, eu conheço, eu sei como é que funciona o ramo. Por isso é que em todos os meus posts, todos os meus vídeos, eu sempre falo para vocês, entendam como funciona o negócio do cliente de vocês. Só assim vocês vão conseguir prestar um serviço decente. Eu sabia que isso acontecia dessa forma. Então, essa empresa, quando eu peguei, ela já tinha aplicado essa justa causa que eu vou contar. Faltou um desses clientes, no despacho da mercadoria, despacharam que tinham X caixas. Só que não pesaram as caixas, só disseram que as caixas estavam lá. Quando o cliente recebeu, o cliente pesou. E aí o cliente sentiu falta, viu que estava faltando carne. E recusou a receber o produto. O que a empresa fez nesse caso para se municiar dessas provas? Bateu foto, mostrou que tinha caixa que estava aberta e estava sem o lacre correto. E aí essas caixas não estavam com uma quantidade adequada. E aí aplicou uma justa causa com base nisso. Como eu cheguei depois, peguei o bonde andando, eu disse, obviamente quando eu fiz o relatório dos processos que eu já encontrei existentes, eu já disse, olha, isso aqui você tem uma grande chance de cair aqui na justiça. Vamos fazer um acordo disso aí. Por quê? Porque qualquer advogado bom vai pegar e falar o quê? A carne não estava lá, mas quem me garante, qual é o documento que você traz para mim como prova de que ele saiu da empresa cheio, de que essa caixa não saiu da produção de forma defeituosa? Entendem? Se essa caixa, se eu não tenho uma prova de que esse funcionário recebeu essa caixa íntegra, com o peso correto, na hora da entrega, se eu não provo que ele recebeu, não estava sob o poder dele. Eu não posso dizer o contrário. Entendem? Orientei que fosse feito um acordo e a empresa fez um acordo e evitou o que provavelmente seria um prejuízo lá na frente. Gente, preciso ir. Não vou conseguir falar de justa causa, o tanto que eu gosto de falar de justa causa. A gente só falou de 4 tipos diferentes aqui. Isso já falei pra vocês, dava uma aula dava uma semana de live. Quem sabe a gente faz.
Ó, não se esqueçam, vão lá no Telegram, vou disponibilizar um modelo para vocês desse comunicado de justa causa, do jeitinho que eu expliquei aqui, que eu faço, e vou contar para vocês como foi que eu apliquei. Então vocês, quem não tiver inscrito no meu canal do Telegram, tá lá na bio, o link para inscrição, e também tem nos stories. Vão lá, se inscrevam e participem, porque vou abrir a caixa de Pandora de como foi que eu apliquei. Vou colocar caso real, viu, gente? Preciso ir embora, preciso voltar para Salvador. Conexão Bahia Sergipe acaba hoje. Beijos e ó, amanhã, 19h30, tem surpresa. Vou fazer um comunicado importante no feed. Não percam. Tchau, tchau.